Wesley e agora a Jéssica com a concepção de Estado segundo Gramsci. Boa noite. Gramsci foi político, cientista político, comunista e antifascista. Para Gramsci, o Estado é a própria sociedade organizada de forma soberana. A sociedade é assim vista como uma organização constituída de instituições complexas, públicas e privadas, articuladas entre si, cujo papel histórico varia através das lutas e relações de grupos específicos e poderes que se articulam pela busca da garantia da hegemonia de seus interesses. Em sua concepção ampliada do Estado, sociedade civil mais sociedade política rompe com a ideia do Estado enquanto representante exclusivo da burguesia de Marx e outros marxistas, identificando que quem tem a hegemonia do aparato estatal deve se preocupar com a questão da legitimidade do governo, pois nenhum poder se sustenta só na sociedade política, mas também na sociedade civil, constante paradoxo entre força e consenso. Assim, legitimação e acumulação do capital não são funções que derivam de uma natureza instrumental do Estado para manter a ordem e a harmonia, mas essencialmente resultante do conflito entre as forças. O raciocínio de Marx é muito simples. Ao criar algo fora de si, o operário se nega no objeto criado. É o processo de objetificação. Por isso, o trabalho que é alienado, porque cria algo alheio ao sujeito criador, permanece alienado até que o valor nele incorporado pela força de trabalho seja apropriado integralmente pelo trabalhador. Alguns conceitos criados ou valorizados por Gramsci hoje são de uso corrente em várias partes do mundo. Um deles é o de cidadania. Foi ele quem trouxe a discussão pedagógica à conquista da cidadania como um objetivo da escola. Ela deveria ser orientada para o que o pensador chamou de elevação cultural das massas, ou seja, livrá-las de uma visão de mundo que, por se assentar em preconceitos e tabus, predispõe à interiorização, à crítica da ideologia das classes dominantes. Ao contrário da maioria dos teóricos que se dedicaram à interpretação e à continuidade do trabalho intelectual do filósofo alemão Marx, concentraram suas análises nas relações entre política e economia. Gramsci deteve-se particularmente no papel da cultura e dos intelectuais nos processos de transformação histórica. Suas ideias sobre educação surgem desse contexto. Antes, deve-se lembrar que a maior parte da obra de Gramsci foi escrita na prisão e só veio a público depois de sua morte, para despistar a censura fascista. Gramsci adotou uma linguagem cifrada, que se desenvolve em torno de conceitos originais, como bloco histórico, intelectual orgânico, sociedade civil e a citada hegemonia, para mencionar os mais célebres. Ou de expressões novas, em lugar de termos tradicionais, como filosofia, da praxis para designar o marxismo. Hegemonia significa para Gramsci a relação de domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade. O domínio se caracteriza por dois elementos, força e consenso. A força é exercida pelas instituições políticas e jurídicas e pelo controle do aparato policial militar. O consenso diz respeito sobretudo à cultura. Trata-se de uma liderança ideológica conquistada entre a maioria da sociedade e formada por um conjunto de valores morais e regras de comportamento. Segundo Gramsci, toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, isto é, de aprendizado. A hegemonia é obtida, segundo Gramsci, por meio de uma luta de direções contrastantes, primeiro no campo da ética e depois no da política. Ou seja, é necessário primeiro conquistar as mentes, depois o poder. Isso nada tem a ver com propaganda ou manipulação ideológica. Para Gramsci, a função do intelectual e da escola é mediar uma tomada de consciência do aluno, por exemplo, que passa pelo autoconhecimento individual e implica reconhecer, nas palavras do pensador, o próprio valor histórico. O terreno da luta de hegemonias é a sociedade civil, que compreende instituições de legitimação do poder do Estado, como a igreja, a escola, a família, os sindicatos e os meios de comunicação. Ao contrário do pensamento marxista tradicional, que tende a considerar essas instituições como reprodutoras mecânicas da ideologia do Estado, Gramsci via nelas a possibilidade do início das transformações por intermédio do surgimento de uma nova mentalidade ligada às classes dominadas. Na escola prevista por Gramsci, as classes desfavorecidas poderiam se inteirar dos códigos dominantes, a começar pela alfabetização. A construção de uma visão de mundo que desse acesso à condição de cidadão teria a finalidade inicial de substituir o que Gramsci chamava de senso comum, conceitos desagregados, vindo de fora, impregnados de equívocos decorrentes da religião e do folclore.
Com o termo folclore, o pensador designa tradições que perderam significado, mas continuam se perpetuando. Para que o aluno adquira criticidade, Gramsci defende para os primeiros anos da escola um currículo que lhe apresente noções instrumentais: ler, escrever, fazer contas, conhecer os conceitos científicos e seus direitos e deveres de cidadão. Well, they encourage your complete cooperation. Send your roses when they think you need to smile. Obrigado, Jéssica. Agora fiquem com o nosso vídeo de encerramento. Nós vivemos na era da globalização. Tudo converge, os limites vão desaparecendo. Quem não ouviu no mínimo uma dessas expressões nos últimos anos? A globalização e o neoliberalismo são, sem dúvida, marcas de nosso tempo. No entanto, a discussão sobre o conteúdo de tais conceitos está permeada de ambiguidades. E, para além dos modismos, ainda suscita dúvida. Diagnósticos e suposições acerca de uma sociedade mundial, uma paz mundial ou simplesmente de uma economia política mundial surgem seguidamente apontando para processos de unificação e adaptação com suas consequências, assim como para o nivelamento de padrões de consumo e uma crescente e inevitável massificação cultural. O conteúdo atual no Brasil e no mundo é marcado pela abertura política e principalmente econômica. Crescem as corporações, as megafusões entre as indústrias nos mais variados setores em busca de sobrevivência, pois, do contrário, o destino é a falência. De modo paradoxal, algumas fronteiras caem diante de um mercado mundial que se expande, outras se reforçam. Progressivamente, os países estão perdendo a autonomia econômica e, junto com ela, sua autonomia política. Na medida em que o mundo torna-se um grande mercado, as relações pautam-se pelos critérios do lucro e do consumo individualista. Os efeitos de uma política e de uma economia orientadas pelos interesses de uma minoria continuam sendo sentidos nas suas consequências devastadoras. O capitalismo, para manter sua hegemonia, reorganiza suas formas de produção, de consumo e elimina fronteiras comerciais para integrar mundialmente a economia. Trata-se de mudanças no sentido de fortalecer o capitalismo, o que é dizer, fortalecer as nações ricas e colocar os países mais pobres na dependência como consumidores. Com o aumento da distância entre os países pobres e os países ricos, aumentou também a dependência daqueles em relação a estes. Essa dependência significa não só uma debilidade econômica, mas principalmente a política. Dita as regras, quem tem maior poder econômico, e este significa cada vez mais poder político. Historicamente, o neoliberalismo é filho do liberalismo. O liberalismo surgiu e se desenvolveu nos séculos XVII e XVIII em oposição à monarquia absoluta, esta fundada na ideia de hierarquia divina, social e natural, baseada na estrutura feudal de produção, bem como numa concepção teocrática do poder. Baseado na ideia de que os seres humanos são, por natureza, livres e iguais, o direito liberal rompe com a ideia de direito divino do monarca e, portanto, com a hierarquia estabelecida. Em lugar de uma submissão cega ao poder e à vontade do rei, criou-se a noção de direito civil, onde há regras que valem para todos, privilegiando o indivíduo, sua liberdade e seu direito natural à propriedade. Nasce o Estado liberal, com a função de legislar e garantir a ordem pública. O pensamento liberal social promoveu o Estado a um organismo ativo na organização da economia, da política e da vida dos cidadãos. Sua função era intervir, organizar, planejar e participar na esfera da produção econômica. No entanto, este modelo político de Estado não teve a eficácia devido a vários fatores, dentre os quais o fracasso das suas políticas de desenvolvimento nos países do chamado Terceiro Mundo. Este foi um dos agravantes que provocaram sua falência. Seus principais teóricos afirmam que esta falência ocorreu porque a liberdade, enquanto valor central, ainda estaria sofrendo restrições. Logo, era necessário redimensionar este Estado e rever quais eram realmente suas atribuições, sempre visando a expansão de liberdade individual. É neste contexto histórico que surge o neoliberalismo.
O neoliberalismo não constitui um corpo teórico à parte da tradição liberal, mas tende a radicalizar alguns aspectos do liberalismo que os liberais clássicos mantinham com receio. Ou seja, podemos afirmar que o neoliberalismo é a ala direita do liberalismo, sendo concretizado em orientações de governo e a disseminação de valores em torno do mito do Estado mínimo. A partir da década de 70, o capitalismo sofreu um enorme desgaste e, com a incorporação de tecnologia aumentando a crise de superprodução, houve uma gradativa redução na taxa de lucros e no crescimento econômico. Como solução ao problema, foram trazidas ideias de economistas, reforçando o ideal da competitividade no livre mercado e a retirada da influência do Estado sobre a economia. No entanto, o que verificamos é que, com o assento no livre mercado, houve uma diminuição do crescimento econômico. A desigualdade entre países ricos e pobres cresceu 110 vezes, o desemprego aumentou no mundo inteiro e a miserabilidade da população é crescente, principalmente nos países pobres. No atual contexto da economia capitalista, em que o capital assume seu caráter de expansão mundial livre de qualquer contraposição que pudesse existir no contexto da Guerra Fria, com o aprofundamento da divisão internacional do trabalho, a submissão da maioria dos governos aos interesses dos capitalistas e o recuo na organização dos trabalhadores, acompanhamos o ressurgimento de características anteriores ao próprio estágio inicial da organização da classe trabalhadora. Além disso, o Estado diminuiu somente no que se refere às políticas sociais, já que em termos de aparato coercitivo e incentivo às corporações, ele só tem aumentado. Os próprios liberais falam de um aumento do Estado nas últimas décadas e podemos acrescentar que ele está sendo máximo para o capital e mínimo para os trabalhadores. Mas se nem a crítica ao Estado, rotulado como ineficiente e paternalista pelos liberais, permanece, o que ainda poderia restar em defesa do neoliberalismo? O que se percebe é uma vanglorização em torno de algumas conquistas históricas do liberalismo do período da Revolução Francesa, como a valorização da iniciativa pessoal e a instituição dos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à prosperidade. Podemos admitir que o reconhecimento da liberdade do indivíduo e da valorização da razão como meio de conhecimento e conduta, ao invés de fé, foram importantes para a superação da Idade Média, do feudalismo e da opressão exercida pela Igreja sobre os indivíduos. Mas os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, revolucionários para uma época, foram utilizados para a legitimação da propriedade privada, do mercado e da acumulação capitalista no decorrer da história, não servindo mais como possibilidades de emancipação humana. Encerramos aqui o trabalho sobre ciência política. Até o próximo trabalho do Silas. Boa noite! Boa noite. Well, they encourage your complete cooperation. Send your roses when they think you need to smile. I can't control myself because I don't know how. When they love me for it, honestly, I'll be here for a while. So give them blood, gallons of the stuff. Give them all that they can drink and it will never be enough. So give them blood. Grab a glass because there's going to be a flood. Obrigado, Kelly. Agora Obrigado, Kelly. Agora eu esqueci dele. Obrigado, Kelly. A história de... Não se entre em devorar-se. Tal do filósofo alemão Karl Marx